querem continuar ouvindo Deus falar, digam amém. Amém. Quem trouxe Bíblia, diga eu trouxe. Se não trouxe, não minta, viu, gente? Viu? Quem trouxe Bíblia, diga eu trouxe. Então tá bom. Quem ama a Bíblia, diga eu amo a Bíblia. Então abra a sua Bíblia no Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 6. E vamos ler o versículo 48. Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 48. Vamos ler a palavra do Senhor. Você que encontrou, Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 48, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Palavras do Senhor Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Quem pode repetir essa frase do Senhor Jesus por 3 vezes? Vamos lá, bem forte, 1, 2, 3. Eu sou o pão da vida. Segunda vez. Eu sou o pão da vida. Terceira e última. Eu sou o pão da vida. Graças a Deus. Podeis tomar a dúvida alguma. Este é um daqueles textos da Bíblia Sagrada que nós podemos denominá-lo como um dos textos clássicos da Bíblia. E quando nós dizemos um texto clássico da Bíblia, nós estamos falando daqueles textos mais conhecidos, talvez hoje nem tão pregado quanto antes. Esta é uma triste realidade. Quando esse perfil de mensagem tem perdido espaço em nossos púlpitos, e quando eu digo em nossos, eu estou falando no âmbito geral, no aspecto geral. Mas, sem dúvida alguma, esse é um texto que o amante da Bíblia Sagrada, e aqueles que talvez nem são tão amantes assim da leitura da Bíblia, mas pelo menos já ouviu alguém falar sobre isto, ou pelo menos falar isto, repetir a declaração do Senhor Jesus sobre si mesmo, dizendo ser Ele o pão da vida. E esse texto, ele encontra-se dentro do Evangelho que segundo escreveu João, o apóstolo amado. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E esse Evangelho, dentre alguns propósitos, ele tem um principal propósito, que é o de apresentar Jesus como o Filho de Deus. Se você observar o Evangelho que segundo escreveu João com atenção, você chegará à conclusão de que o evangelista João, o apóstolo João, ele teve o propósito de apresentar Jesus como o Filho de Deus. E é verdade que quando nós, seres humanos, falamos ou ouvimos o termo filho, dá a entender que nós estamos falando de alguém que foi gerado, de alguém que foi criado por outro alguém. Mas quando nós falamos no aspecto bíblico e espiritual, Filho de Deus, dando referência a Jesus, nós não estamos falando de um filho que foi gerado, ou de um filho que foi criado, ou de um filho que passou a existir a partir de então. Mas nós estamos falando dele como Filho de Deus. Diga comigo, Filho de Deus. Quando nós falamos de Jesus como Filho de Deus, nós estamos falando daquele que possui a mesma natureza de Deus, aquele que possui as mesmas qualidades de Deus, ou seja, aquele que tem e possui as mesmas credenciais, ou é da mesma essência de Deus. Resumindo, aquele que é o próprio Deus. Então, João, ele tem esse propósito de apresentar Jesus como o Filho de Deus. E ao longo do evangelho que ele escreveu, ele vai registrar apenas 7 milagres. Quantos milagres eu falei?
Apenas 7 milagres. Isso não significa que Jesus tenha realizado apenas 7 milagres. Até porque a Bíblia vai dizer que se fosse registrar tudo que Jesus fez e tudo que ele falou, não caberia no livro. Agora, quando ele coloca esses 7 milagres, ele tem o propósito de, com esses, presta atenção, estou explicando para vocês entenderem. Ele tem o propósito de, com esses milagres, fortalecer a ideia que ele tem de apresentar Jesus como Filho de Deus. Por exemplo, se você ler os milagres registrados no Evangelho que segundo escreveu João, dentro dessa perspectiva de fortalecer a ideia de Jesus como Filho de Deus, você absorverá lições extraordinárias, porque esses milagres, ele tem o propósito de fortalecer e de fundamentar a ideia de Jesus como o Filho de Deus. E aí nós estamos diante do capítulo 6 desse Evangelho. E eu tomei como base o versículo 48, porque ele é o coração desse capítulo. Ele é a base. Ele é o fundamento do capítulo 6 desse Evangelho. E nós vamos discorrer, dentro das nossas limitações e dentro das possibilidades, nós vamos discorrer o capítulo 6 até onde Deus nos permitir. E o capítulo 6 de São João é um capítulo que eu considero um dos capítulos que mais, da Bíblia Sagrada, um dos capítulos que mais se enquadra dentro da realidade evangélica brasileira. Nessa época da badalação evangélica, nessa época do mercantilismo evangélico. Eu me lembro, pastor, que quando bem novinho, e isso não faz muito tempo, e é por isso que eu me lembro muito bem, eu me lembro que os pregadores e os grandes evangelistas dessa nação, naquela época, década de 80 para 90, eu me lembro que eles diziam assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Alguém deve se lembrar dessa frase. E é verdade. Olha para cá, adolescentes, eu estou explicando a mensagem para vocês. E é verdade, a Bíblia ela é extremamente atual. E se você ler o Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 6, comparando com a realidade atual do Evangelho brasileiro, do povo evangélico brasileiro atualmente, você vai ver que esse capítulo cai como uma luva para apontar alguns problemas que nós temos. E o capítulo 6 do Evangelho que segundo escreveu João, ele todo está fundamentado, dentre outras coisas, em uma grande realidade. Qual realidade? Diga comigo: necessidades. Não, pelo menos 80% da igreja tem que dizer, diga necessidades. Só mais uma vez, não me entenda como já, eu quero que vocês entendam a mensagem. Diga necessidades. Se você observar o capítulo 6 de São João, você vai ver e vai observar e vai descobrir que todo esse capítulo está fundamentado em diferentes necessidades. E como Jesus reagiu a elas, como os discípulos reagiram a elas e como a multidão reagiu a essas necessidades. Querem ver uma coisa? Eu estou explicando a mensagem e eu preciso que vocês entendam essa parte da mensagem. Por exemplo, a primeira necessidade que nós vamos apontar aqui é o fato da multidão ter a necessidade de ouvir Jesus pregar, de ouvir Jesus ensinar. A segunda necessidade, a necessidade do povo de receber o milagre de Jesus. Depois nós vamos observar isso tudo no capítulo 6. Olhe para cá, adolescentes. Isso tudo no capítulo 6. Nós vamos observar depois a multidão tendo a necessidade de Jesus saciar a sua fome física. Depois nós vamos ver os discípulos em meio ao mar da Galileia tendo a necessidade de Jesus intervir para que eles não viessem a morrer. Depois nós vamos ver a multidão de novo. Aí volta para a multidão tendo a necessidade de entender
o verdadeiro propósito da vinda de Jesus na terra, porque o povo não entendeu qual era a real missão de Jesus aqui na terra. E finalmente, eles tiveram a necessidade de compreender o verdadeiro sentido da pregação de Jesus. E aí então nós vamos, não desvia sua atenção, olhe para cá. Nós vamos observar então que o capítulo 6, ele está fundamentado em, diga de novo comigo, necessidades. Agora, então surgem essas necessidades. E nós vamos descobrir uma grande lição dentro dessa realidade. Qual lição? Surgem as necessidades. Preste atenção aqui. Diga comigo, surgem as necessidades. Então tá. Aqui há 3 classes de pessoas. Quantas classes? 3. A primeira é Jesus, depois os discípulos e depois a multidão. Diga, Jesus, os discípulos e a multidão. Olha só, as necessidades, elas são iguais para as 3 classes. Tanto para Jesus, quanto para os discípulos, quanto para a multidão. Todas essas 3 classes enfrentam as mesmas necessidades. Preste atenção nisso aqui. Todas as 3 classes enfrentam as mesmas necessidades. Mas sabe o que é interessante? É que nenhuma dessas 3 classes reagiram iguais umas às outras. Jesus reagiu de uma forma, os discípulos reagiram de outra, e a multidão reagiu de outra forma. É mais ou menos isso aqui. Vem uma necessidade, Jesus reage de uma forma. Vem a mesma necessidade, os discípulos reagiram de outra forma. E vem a mesma necessidade, e a multidão reage de outra forma. Observe então, eu vou falar só dos discípulos, que os discípulos não reagiram nem como Jesus e nem como a multidão. Eu vou repetir isso. Os discípulos não reagiram nem como Jesus e nem como a multidão. Nós poderíamos aqui extrair uma lição negativa e dizer que os discípulos estavam em cima do muro, ou seja, que eles não sabiam se eles pareciam com Jesus ou se pareciam com a multidão. Tudo bem, mas nós podemos também extrair uma lição positiva. Qual? É verdade, os discípulos não estavam como eles deveriam estar, porque discípulo é o quê? É aquele que parece com o seu Senhor, com o seu mestre. Então os discípulos não reagiram como Jesus. Isso significa que os discípulos não estavam sendo o que eles deveriam ser. Ou seja, eles não estavam iguais a Jesus. É verdade. Mas em contrapartida, preste atenção nisso. Ao passo que os discípulos não estavam iguais a Jesus, mas tem um ponto importante. Eles também não estavam iguais à multidão. É verdade, os discípulos não estavam parecidos com Jesus ainda, mas eles já tinham deixado de parecer com a multidão. Oh, glória a Deus! Pastor, eu não entendi nada. Sabe o que isso significa? É exatamente o processo da vida cristã. Talvez você não seja hoje o que você deveria ser, mas se você olhar para trás, você vai ver que você deixou de ser o que você foi há tempos atrás. Sabe o que significa? Que o Espírito de Deus, por mais incrível que possa parecer, o Espírito de Deus está trabalhando em você. Você ainda não alcançou o que deve ser, mas já deixou de ser o que você um dia foi. Aleluia! Quantos podem agradecer a Deus porque Ele está trabalhando na sua vida? Aleluia! Porque a vida cristã é exatamente isso. É como a luz da aurora, diz a Bíblia, que vai subindo até se tornar dia perfeito. Ou seja, a vida cristã é exatamente um processo. E os discípulos estavam dentro desse processo. Quem está me ouvindo, diga amém. Aí o capítulo 6 vai começar. Escutem isso, não perca isso aqui por nada. O capítulo 6 vai começar. E sabe como começa o capítulo 6?
não começa com uma novidade. Começa com Jesus pregando. Você não pode perder isso aqui, adolescente, principalmente aqui. Jesus vai começar, o capítulo 6 vai começar com Jesus pregando para uma grande multidão. Diga comigo, grande multidão. E isso não era novidade, porque onde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão. Nesse dia aqui, tinha aproximadamente, ou por baixo, 15 mil pessoas. Só homens, 5 mil, sem contar mulheres e crianças. Então põe aí, 15 mil pessoas. Tente imaginar uma multidão de 15 mil pessoas ouvindo um homem no deserto. Agora, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Mas dizer o princípio, eu gostaria tanto que os adolescentes prestassem atenção. Tanto, o congresso de vocês. Preste atenção nisso. Diga comigo, igreja, Jesus. Diga mais forte, diga, Jesus. Nunca investiu na imagem, mas sempre investiu no nome. Eu vou te provar isso. Jesus nunca se preocupou com imagem. Se Jesus atuasse hoje, ele jamais colocaria outdoor na estrada. E isso ele fazia, jovens, olhem para cá. Sabe por que Jesus fazia isso? Em primeiro lugar, ele fazia isso como uma forma de autodefesa. Porque as pessoas buscavam matá-lo. Então, se ele deixasse o rosto dele exposto, seria fácil ele morrer antes do tempo. Então, a prova disso é que quando tinha uma grande multidão para ouvi-lo, o que ele fazia? A sequência era essa. Eu estou explicando para vocês. Jesus aqui, os apóstolos aqui, os discípulos aqui, porque os apóstolos foram tirados do meio dos discípulos. Então era ele, os apóstolos, os discípulos e a multidão. Quando a multidão era muito grande, o que ele fazia? Ele entrava num barquinho e se afastava da praia. Por quê? É autodefesa. Porque quem vive se expondo demais é muito mais arriscado de se ferir. A exposição tem um preço. Quem vive se expondo, quem vive vendendo a sua imagem a qualquer preço da exposição, é muito alto. Então o que Jesus faz? Ele não investe na imagem. Tanto é verdade, eu estou explicando para vocês, que quando foi para os soldados primeiro, foi necessário um apóstolo beijar a sua face, para mostrar quem era ele. Porque os soldados não sabiam distinguir quem era Jesus. Porque Jesus nunca investiu na imagem. Agora, quando falava do nome, aleluia, vai ter uma cruzada hoje. Quem é o pregador? Jesus de Nazaré. Quem? Jesus de Nazaré. Sabe o que acontecia? Até cego ia. E cego não sabia como era o rosto de Jesus, mas conhecia o nome de Jesus. Tanto é que quando Jesus passou, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem conhece esse nome aqui, levanta a sua mão e adora ele. Repita comigo, principalmente adolescentes, mas toda a igreja. Diga: Jesus nunca investiu na imagem, mas sempre investiu no nome. Tanto é verdade, irmão, que quando se falava que Jesus ia pregar, a Bíblia usa o termo, sabe o quê? Que as multidões afluíam. Sabe o que é afluir no original? No original, afluir é como se fosse brotar da terra. Não tinha ninguém quando Jesus chegava. As pessoas saíam de lugares que ninguém imaginava. Era como se as pessoas brotassem da terra. Sabe o que Jesus está ensinando com isso? Que não vale mais a imagem do teu nome. Estão dizendo por aí que imagem é tudo. Isso é encontro de Satanás. Quando as pessoas lançando o nome no lixo, dignidade no lixo, caráter na lama, tudo por causa da imagem. As pessoas
cristianismo é isso, gente. E não adianta esperar eu pregar outra coisa que não. Eu não sei falar de outra pessoa, a não ser de Jesus. Eu não vim aqui pregar sobre Davi para vocês, não. Eu vim aqui para falar aquele que é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Da glória a Deus, quem serve a Ele. Aí começa a história. Uma grande multidão, maravilha. Aí nós começamos a observar a história. Começou a história. Presta atenção nisso. E olha como vai acontecer. E esse milagre da multiplicação dos pães, que é o primeiro milagre do capítulo 6, é tão extraordinário e é tão importante, que é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. E juntando os 4 relatos, que são distintos um do outro, nós vamos extrair algumas lições. E a história vai começar. E aí Jesus identifica uma realidade. Qual? Ele olha para a multidão. Olha para cá, gente. Olha para cá, adolescentes, olha para cá. Jesus olha e vê a multidão, e vê e se compadece dela, porque ele percebeu que eles andavam como ovelhas sem pastor. E aí a Bíblia vai identificar alguns problemas. Primeiro, era uma grande multidão. Segundo, o lugar era deserto. Terceiro, já era tarde. Quarto, o povo estava com fome. Quinto, não tinha comida para todo mundo. Sexto, não tinha aonde e como comprar comida para todo mundo. Começou a história. Jesus identifica o problema. Escute isso. Se eu fosse você, eu não perderia isso por nada. Jesus identifica o problema. E sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer o que às vezes ele faz com a gente. Ele viu o problema surgir. E sabe o que ele fez? Olhe para cá. Olhe para cá. Sabe o que ele fez? Ele pegou o problema e jogou nas mãos dos discípulos. Ele olha para os discípulos e pergunta: o que nós vamos fazer? Mas a Bíblia vai deixar claro que ele sabia o que ele ia fazer. Porque Jesus é assim. Ele sabe que no final é ele que vai ter que resolver. Pastor, ele sabe que no final é ele que vai ter que vir mesmo. Ele sabe que no final a gente vai terminar de joelho dizendo: Senhor, não dá mais. É só o Senhor agora. Mas mesmo ele saber no final da história, ele pega o problema e joga na nossa mão para resolver. Foi isso que ele fez. Ele viu o problema, olhou para os discípulos e perguntou: e aí? O que nós vamos fazer? A minha pergunta aqui é essa: por que Jesus faz isso? Por que Jesus, sabendo que é ele que vai resolver, por que ele coloca o problema na sua mão? Ele sabia que no final ele teria que multiplicar os pães e os peixes. Então por que ele colocou o problema nas mãos dos discípulos? E para que ele fez isso? Porque uma coisa é por quê, outra coisa é para quê. Por que Jesus fez isso? Se você retornar, por exemplo, no relato de Marcos, você vai ver o que aconteceu. Momentos antes desse milagre, lá vem os discípulos. Eu estou contando a Bíblia para vocês aqui hoje. Lá vem os discípulos. E sabe o que eles foram fazer, pastor? Eles foram contar para Jesus o que tinham feito naquele dia. Aí eles começam: mestre, nós pregamos hoje. Mestre, nós ensinamos hoje. Mestre, nós fizemos milagres hoje. Sabe o que eles estavam querendo dizer com isso? Mestre, nós já estamos iguaizinhos ao Senhor. A gente já está pregando igual ao Senhor. Nós já estamos ensinando igualzinho o Senhor. Outra coisa, até milagre a gente já faz. Jesus olhou e falou: tá bom. Daqui a pouco eu vou pegar vocês ali na frente. Vocês já estão se achando iguais a mim? Vocês já acham que pode viver sem mim? Vocês já acham que pode andar com as próprias pernas? Então espera um pouquinho.
Aí surge o problema. O que Jesus fez? Já que vocês estão fazendo o que eu faço, resolva esse problema agora. Tá? Vocês não são bons? Dá de comer para esse povo agora. São 15 mil. Alimenta essa multidão. Vocês não são bons? Vocês não são extraordinários? Vocês não são a última Coca-Cola do deserto? Resolve aí o negócio. Vai. Está aí o problema. Vai! Vocês não são os extraordinários. Está aí. Faz o milagre agora. Isso é por quê? Sabe por que Jesus fez isso? Porque os discípulos já estavam se achando o máximo. E quando alguém começa a se achar o máximo, Jesus coloca ele diante de situações que ele não poderá resolver. E sabe qual vai ser o final dele? De joelho, dizendo: não dá mais, Senhor. Se o Senhor não intervir, não vou voltar. O Senhor está dizendo a nós aqui: é melhor se humilhar antes, é melhor reconhecer que ele é grande antes, do que você ter que passar por uma situação dessa e ter que cair de joelho e dizer: Senhor, não dá mais. E quem reconhece que ele é grande aqui e que ele é grande nele, levanta a sua mão e deu pago e glória a Deus. Pastor, e agora eu vou tocar num outro ponto. Para que Jesus fez isso? Pegou o problema que ele ia resolver e jogou nas mãos dos discípulos. Para que ele fez isso? Para quê? Responda comigo. Para manifestar o que os discípulos nem sabiam que existia nos seus próprios corações. Eu vou repetir a frase para você gravar. Sabe para que Jesus fez isso? Fez o que, pastor? Não peguei. Colocou o problema nas mãos dos discípulos para manifestar o que estava no coração dos discípulos, que nem mesmo os discípulos tinham conhecimento. O que? Olha só o que. Jesus olha para os discípulos e diz assim: o que nós podemos fazer por esse povo? Eles estão com fome. O lugar é deserto. Já é tarde. O que nós podemos fazer por eles? Aí a Bíblia diz que todos os discípulos, diga assim, todos. Não, diga todos. O que os todos fizeram? Todos disseram assim para Jesus: mestre, nós pensamos aqui e nós já temos a solução. E nós já temos a solução. Aí Jesus olha e diz assim, agora olha para cá. Aí Jesus olha e diz assim: e qual é a solução? Olha o que os discípulos vão fazer. Os discípulos se apresentam a Jesus e dizem assim: mestre, manda todo mundo embora. Sabe o que os discípulos estavam propondo a Jesus? Mestre, manda cada um se virar. Sabe o que os discípulos estavam propondo? Manda cada um tomar o seu rumo. Sabe o que os discípulos estavam dizendo? Nós não temos nada com o problema dos outros. Sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus estava manifestando a maldade escondida no coração deles. Sabe o que os discípulos estavam propondo? Mestre, o que o senhor quer? Eu quero resolver o problema. Como é que a gente pode fazer? Sabe o que a gente pode fazer? Finge que resolveu. Manda eles ir embora. Vai parecer que o senhor resolveu, mas na verdade a gente está só maquiando o negócio. Porque é assim que o homem carnal faz. Ele finge que resolve. Ele faz que resolve. Mas Jesus não trabalha assim. Aleluia. Porque Jesus olhou para aquela multidão e sabia que aquele povo poderia padecer no caminho, que aquele povo poderia ser roubado no caminho, que aquele povo poderia ser alvo da maldade de salteadores, porque Jesus vê o que o homem não vê. Jesus conhece o que o homem não conhece.
de Deus pensar de você como as pessoas pensam, onde é que você estaria agora? Se Jesus pensasse de você o que as pessoas pensam, onde é que você estaria agora? Um sabadão desse, à noite, a essa hora, se não fosse Jesus na sua vida, onde é que você estaria? O que você estaria fazendo? O que você estaria falando? Do lado de quem você estaria? Mas graças a Deus que Jesus não pensa como os homens, Jesus não ama como os homens, Jesus não trabalha como os homens. Os homens começam e param pela metade. Jesus, tudo que começa, Ele vai até o fim. Ele resolve de forma perfeita. Quem acredita e manifesta a sua oração a Ele nessa noite. O que isso significa? Que se Deus não começa nada para deixar pela metade, isso significa, sabe o quê? Que você não vai terminar os seus dias do jeito que você está. Pelo contrário, Ele vai aperfeiçoar o que Ele começou. Ele vai terminar o que Ele começou. Aleluia! É por isso que eu te convido a adorá-lo nessa noite, porque a graça dele tem nos alcançado. Aí os discípulos propõem: mestre, manda todo mundo embora. Olha a maldade. Quer dizer então que na hora de precisar da multidão para dar ibope para a sua mensagem, ele serve. Na hora que você precisa da multidão para mostrar que você está bem, ele serve. Mas na hora de dar de comer para eles, vocês querem cair fora. É isso mesmo? É isso aí que vocês querem fazer? O povo precisa comer e você quer mandar ele embora? Jesus estava, olhe para cá, eu sei que mensagem assim não produz tanto resultado externo, mas eu preciso que vocês prestem atenção. Jesus estava manifestando a maldade do coração deles, porque Jesus, antes de curar, ele manifesta a ferida. Jesus, antes de sarar, ele mostra onde está o problema. Jesus, antes de perdoar, ele manifesta a feiura do pecado, porque ninguém poderá ser totalmente curado pela palavra sem antes ser ferido por ela. A maldade manifesta, mas ele tem o remédio para ela. Aleluia! Ele é poderoso para transformar o homem. Eu vou pedir para você agora transformar o homem. E receber essa palavra, Deus tem poder para transformar o homem. Ele manifesta a maldade, mas ele manifesta a cura. Ele manifesta o problema, mas ele apresenta a solução. E ele está aqui nessa noite. Há uma multidão com fome. Jesus quer resolver o problema. Coloca nas mãos dos discípulos. Todos dão a sugestão: manda todo mundo embora. E Jesus falou: não vou mandar embora, manda eles sentarem. Olhe para cá, Deus está ministrando isso ao meu coração. E eu vou falar isso aqui, porque o problema daqueles que agem pela maldade, se ele ficasse quieto, beleza, mas ele não fica. Ele tenta fazer os outros pensarem como ele. Ele tenta induzir os outros a agirem como ele. Se fosse mau e ficasse quieto, mas não faz isso. Ele é mau e ainda quer levar os outros. Porque os discípulos eram maus e tentaram fazer Jesus pensar igual eles. Mas Jesus não vai na onda dos outros, não. Jesus não segue conselho de homem, não, irmão. Eu vou falar isso aqui: Jesus não vai na onda dos outros. Adolescente, pelo amor de Deus, olhe para cá. E nós temos que parecer com Jesus. Vocês, para serem especiais, vocês não precisam ir na onda dos outros. Basta ficar na presença do Senhor e Ele honrará o futuro de cada um de vocês. Se a igreja acredita, levanta a mão.
pela cabeça dos outros. Olhe para o seu companheiro aí, principalmente os adolescentes, diga: quer parecer com Jesus? Aprenda com ele. Ele não vai pela cabeça dos outros. Diga: ele não segue a onda dos outros. Aleluia. Aleluia. Para bom entendedor, leia a palavra. Aí escute isso aqui. Eu não vou cansar vocês não. Até porque Deus quer fazer algumas coisas especiais aqui nessa vida. Olha só. Enquanto os discípulos estão propondo isso, um dos apóstolos está fazendo conta. Aí Jesus se apresenta a ele e dá a entender que Jesus viu o movimento dele. Aí ele se apresenta e diz: Filipe. Se apresentou a quem? Quem, adolescente? Diga: Filipe. Aí Jesus diz: Filipe. Olha para cá. Jesus diz assim: e aí, Filipe, o que dá para a gente fazer? Aí Filipe, olha para cá. Aí Filipe diz assim: ó, mestre, eu já fiz as contas. Porque é sempre assim. Sempre vai ter alguém querendo fazer conta nos assuntos sobre a fé. Só que sobre a fé não se põe no papel. Assunto da fé não se põe no papel. Eu vou repetir isso. Assunto de fé não se resolve com calculadora. Assunto de fé não se resolve em computador. Assunto de fé simplesmente se recebe. Aí Filipe diz para Jesus assim: mestre, eu já fiz as contas. É mesmo? E qual que é a conclusão? A conclusão é que não dá. Mestre, não tem jeito. Sabe o que Filipe estava propondo para Jesus? Esquece. Mestre, olha para cá, adolescentes. Filipe estava dizendo para Jesus assim: sai fora dessa. Esquece esse assunto. O senhor vai passar vergonha. Eu já fiz as contas e eu cheguei à conclusão que não vai dar. Eu cheguei à conclusão que se nós tivéssemos 200 denários, que equivale a 200 dias de serviço de um homem, se nós tivéssemos, não daria. E ainda que desse, não teria onde comprar pão. Conclusão: não dá. E aí, na atitude de Filipe, eu vou extrair 3 lições. Primeira, andar com Jesus não significa pensar igual a Ele. Diga comigo: andar com Jesus não significa pensar como Ele. É isso mesmo que eu estou dizendo, gente. Eu estou dizendo que o fato de você andar com Jesus não significa que você está pensando igual a Ele. Viu, adolescentes? Olha para cá. Isso, olha para mim aqui. Depois, olha para cá. Ser crente e andar com Jesus não significa que você está pensando igual a Ele. Não, pastor, mas eu nasci na igreja. Esquece. Andar com Ele não significa que você está pensando igual a Ele. Porque Filipe era apóstolo. E a Bíblia diz que Jesus falou aquilo para testar Filipe. Porque Jesus bem sabia o que ia fazer. Isso significa que Filipe era apóstolo, mas não pensava como Jesus. Andava com Jesus, mas não tinha a mente de Jesus. Olhe para mim aqui. Há muitas pessoas, que só andam com Jesus, mas não pensam como Ele. Não sentem como Ele. Não age como Ele. Não ama como Ele. Não perdoa como Ele. E você pensa que andar com Ele vai resolver o problema? Não vai. Tem que fazer mais do que andar. Tem que ter a mente dele. Tem que possuir o coração dele. Tem que andar com os pés dele. Tem que pensar com a mente dele. Aleluia! Só quem é crente dá glória a Deus com a palavra dessa.
não tiver a solução, fique quieto. Quando você não tiver uma palavra de escape, fica calado. Só fale o que você tem autoridade para mudar. Não entre naquilo que você não foi chamado. Não toque onde você não foi chamado para tocar. Porque quem toca no que não foi chamado para tocar, morre e não sabe que morreu. Filipe, o que nós vamos fazer? Antes ele tivesse feito igual a Ezequiel. Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel sabia? Não. O que ele fez? Tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei de nada. Aqui quem sabe é o Senhor. Aqui quem decide é o Senhor. Aqui quem determina é o Senhor. Aqui quem resolve é o Senhor. A última palavra aqui é tua. Não. Mas quer falar. Mas quer tocar. E aí entra na história para ter uma história negativa. Quando não souber o que falar, o que você vai fazer? Vai ficar reto. Não pode mudar? Fica reto. Não tem a solução? Fica reto. É para ficar assim. Há momentos que o maior avanço é ficar paradinho, caladinho, deixa Deus resolver. Oh, glória. Filipe andava com Jesus. Eu vim aqui transmitir uma mensagem. E eu só vou me dar por realizado se você absorver a mensagem. Filipe andava com Jesus, mas ainda não pensava como ele. Mas levante uma de suas mãos aos céus, por favor. Em um tempo de badalação evangélica, em que ídolos mundanos são substituídos por ídolos pseudos cristãos, numa época de mercantilismo evangélico, eu quero acreditar, pastor Judas, que Deus está preservando uma igreja que vai não somente andar com Jesus, mas vai pensar como Ele, vai sentir como Ele, vai amar como Ele, vai perdoar como Ele. Quem deseja pensar como mestre, libere o melhor. Glória a Deus que você puder essa noite. Agora mais para mim. A segunda lição que eu aprendo aqui, vocês precisam gravar isso. Sabe qual é a lição que eu aprendo na atitude de Filipe? A segunda lição? Diga comigo, nem tudo. Não, diga, nem tudo. Se resolve com dinheiro. Diga assim, aliás, pouca coisa se resolve com dinheiro. Gente, sabe o que se resolve com dinheiro? Só o que tem preço. E ter preço não significa ter valor. Filipe falou, mestre, se nós tivéssemos 200 denários, não daria. E ainda que desse. Sabe o que ele está dizendo? Se nós tivéssemos esse dinheiro, não temos. Se tivesse, não resolveria, porque não tem onde comprar. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que tivéssemos dinheiro, o problema não se resolveria. Sabe o que ele está aprendendo? Nem tudo se resolve com dinheiro. E o que tem de gente que está abrindo mão de dons ministeriais, de chamadas específicas, por causa de dinheiro. Pastor é com criança e adolescente. E daí? Já começa sabendo como é que é o negócio. Diga comigo, dinheiro. Diga mais forte, dinheiro. Não compra o poder. Diga mais poder.
gera dinheiro? Pastor, me prova. Vou provar, claro, irmão. Um homem disse que se converteu. Está na Bíblia. Aí viu os apóstolos fazendo milagre. Aí ele se apresentou a um dos apóstolos e disse: quanto é que eu tenho que pagar para ter o que vocês têm para fazer milagre? O apóstolo olhou para ele e falou assim: isso aqui não se compra com dinheiro. Isso aqui não se compra com dinheiro. Então poder não se compra com dinheiro. Agora poder gera dinheiro. Me prova. Claro que eu vou provar. A viúva chegou e no profeta Eliseu e disse: o meu esposo era fiel a você. Ele é morto. E eu estou endividada. E os credores vão levar os meus filhos. Ele perguntou: o que você tem em casa? O que ela tinha em casa? Um pouquinho de azeite. Se ela tivesse um pouquinho de dinheiro, resolveria? Não. Mas ela tinha um pouquinho de azeite. Deus não multiplica dinheiro, Ele multiplica azeite. O que você tem em casa? Azeite. Resolvido o problema. Vai buscar vasos emprestados. E muitos. E a Bíblia diz que ela trazia o vaso. E estava no seu quarto. É lá que se multiplica poder, gente. Entrou no quarto, fechou a porta e deitava, e o azeite multiplicava. Quando acabaram de usar, aí a Bíblia diz que o azeite parou. Aí ela se apresentou o profeta e disse: aqui está. Ele disse: vai, vende, paga a dívida e faz o quê? Viva do resto. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Dinheiro não compra poder, mas quando eu busco o poder de Deus, nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Esse poder de Deus aqui. Eu te convido, você que é batizado com o Espírito Santo, a liderar e falar em língua estranha agora. Se você não é batizado, Jesus te batiza agora. A glória de Deus está aqui. Ela bacana, pula bacana, e a maçúria. Não é pecado isso não. Essa mão que você levanta para adorar o Senhor. Coloque o ombro do seu irmão com respeito, é claro. E diga para ele: vamos priorizar o que é prioridade. E vamos deixar a urgência para depois. Diga: dinheiro é urgência. Poder de Deus é prioridade. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu não vim aqui prometer para você casa nova, carro novo, apartamento novo. Eu não vim aqui fazer isso com vocês, não. Eu não sou pregador descomprometido e inconsequente. Mas eu vim aqui dizer que o Espírito de Deus, Ele está aqui. E Ele pode te encher de poder agora. Agora! Ai, 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 ai. Tem adolescente entendendo o que Deus está falando. Tem adolescente entendendo, não precisa olhar para o irmão. Tem adolescente entendendo que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Oh, e meu desejo, o desejo ardente da minha alma é que adolescente saia daqui hoje, transportando o poder da graça de Deus, o poder de Deus. Quem acredita que Deus pode fazer isso? Adora Ele nessa noite. Deixa eu adiantar aqui. A terceira lição que eu aprendo na atitude de Filipe. Eu não vou cansar vocês, gente. Diga comigo: Filipe. Diga mais forte, diga: Filipe. Investiu tempo e energia no lugar errado. Adolescente, olha para cá.
Olhe para cá. Na boa, olhe para cá. Na boa mesmo. Olhe para cá. O pregador fala na boa também, tá? Não é pecado falar na boa, não é, pastor? Não é não. Não. Se for pecado falar na boa, então tá fácil ir para o céu. Então não fala na boa, aí tu vai. Mas olha aqui para mim. O futuro já começou. Sabe quando começou o futuro de vocês? Quando vocês foram gerados no ventre da sua mãe. Ali começou o futuro. O futuro não é amanhã. O futuro é agora. O que vocês fizerem hoje vai refletir amanhã de qualquer forma. Mas isso é coisa de adolescente. Mas a adolescência não é separada da vida. A adolescência é uma fase. A adolescência não é uma fase separada da vida. Tipo assim, é adolescência, não é vida. Não. A adolescência faz parte da vida. A vida já começou. E olha para mim aqui. E uma das estratégias do diabo, sabe qual vai ser? Fazer com que você invista tempo e gaste energia naquilo que não é para ser gasto. Como assim, pastor? Enquanto você não descobrir para que você nasceu, a sua vida não terá sentido. Você só estará vivo, mas não estará vivendo. O tempo de você descobrir para que você nasceu é agora. E aí, descobrindo para que você nasceu, você deve investir nisso para que você seja excelente no que você for fazer. Filipe, olha para cá. Filipe investiu tempo no que não era para investir. Ninguém pediu para ele fazer conta, mas ele estava fazendo conta. Ninguém pediu para ele calcular, mas ele calculou. Perdeu tempo e gastou energia. Sabe por que a gente tem que aprender e tomar da fonte de Davi? Porque Davi sabia lutar a guerra certa. Agora escute aqui. Adolescente, olha para mim aqui. Diga comigo, rei. Não é feito rei. Diga rei. Nasce rei. Diga porque rei tem, diga tem alma nobre. Agora olha para mim. Sabe onde se manifesta a nobreza? Sabe aonde? Quando você consegue vencer batalhas onde ninguém vê. Porque vencer batalha no meio da multidão e da plateia aplaudindo, isso é fácil. Eu quero ver vencer batalha onde só Deus e o inferno vê. Davi não foi feito rei à toa. Davi não foi escolhido para vencer o gigante à toa. Davi, antes de vencer o Golias diante da multidão, ele venceu uma ursa e um leão onde ninguém assistiu. Porque quem é nobre diante da multidão, mas é nobre sozinho também. Não tinha ninguém assistindo. A ovelha não era dele, era do pai dele. E era uma só. Mas não tem problema. Eu estou aqui para guardar todas. Mas não tem ninguém aplaudindo você. Eu não luto para ser aplaudido. Eu luto para cumprir o propósito da vida. Eu vou vencer essa ursa. Eu vou vencer esse leão. E Deus está olhando e dizendo, é isso aí, meu rei. Vai lá, meu rei. É assim que age mesmo. A multidão não te aplaude, mas o céu está assistindo. Tudo está registrado. Quem pode levantar a mão? O Espírito de Deus ministra isso no meu coração. Essa mão que você sempre levanta para adorar o Senhor, se você quiser, pode o ombro do Senhor e dizer, Deus vai te dar graça. Não, meu irmão, você dependendo do Senhor, ele está perdido, diga, Deus vai te dar graça. Para que antes que você vença batalha diante da multidão, você consiga vencer batalha sozinho. A batalha é do dia a dia. Deus vai te dar graça para vencer, meu irmão.
Jesus a vencer a adolescente. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu já estou quase encerrando. Eu vou encerrar por aqui. Aí Davi vai levar comida para o seu irmão. Porque olha para cá. Ele já era rei ungido. Mas ainda assim levava comida para os irmãos. Porque tem gente, né? Tem gente que subiu um degrau e não quer mais levar comida para os outros. Ah, eu levar comida? Eu levava comida antes. E agora não. Agora eu sou para agora eu sou que tem que trazer comida para mim. Igualzinho Jesus, né? Está idêntico Jesus. Davi não, meu irmão. Por isso Davi é segundo o coração de Deus. Porque ele já sabia que seria rei. Porque é mais ou menos assim. Samuel ungiu ele. Ungiu para quê? Com certeza, Samuel falou no ouvido dele assim. Sabe o que isso significa? Você é o futuro rei de Israel. Você vai ser rei desse povo. Você vai reinar sobre todos. E ainda assim ele tinha a humildade e a dignidade de levar comida para os irmãos. Você tem coragem de fazer isso ainda? E ainda saber que vão se levantar contra você quando você chegar com a comida, né? E lá vai Davi, para ele adiantar o processo. Aí chega com a comida. Quando ele olha, ele vê o Golias. Quando ele vê o Golias, ele entendeu. Eu não vim aqui trazer comida. A comida foi só isca. Eu vim aqui para vencer aquele gigante. Porque às vezes Deus usa essas coisinhas como isca, como forma de cumprir o propósito dele na sua vida e você não está sabendo. Às vezes nós perdemos oportunidades na vida por bobeira, por orgulho bobo. Eu levar comida? Imagine se Davi não levasse comida. Ele nunca teria entrado para a história como aquele que venceu Golias. Leva comida, meu irmão. Leva queijo para quem não te ama. Dá de comer para quem fala mal de você. Dá. Você vai ver se você não vai entrar na história. Você vai ver se Deus não vai ser fiel com você. E pelas suas esculturas vão ter você como exemplo de vida espiritual. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: creia na Bíblia. Diga mais forte: creia na Bíblia. A humildade precede a honra. Seja humilde, meu irmão. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu vou encerrar. Glória a Deus. Aí Davi olha o Golias e fala: entendi, Senhor. Eu não vim trazer comida, eu vim lutar com ele. Aí sabe o que aconteceu? O que acontece com a gente? O diabo começou a criar batalhas falsas para Davi. Olha para cá, gente. Ô, gente. Começou a criar batalhas falsas. O irmão mais velho dele começou: o que você está fazendo aqui? Está maluco? Ficou louco? Isso aqui não é lugar para você, não. O que Davi fez? Davi ficou discutindo com o irmão mais velho? Diga não. Diga não. Sabe o que Davi fez? Davi deu as costas. E com dar as costas, sabe o que ele está dizendo? Eu não vim aqui para brigar com meu irmão. Eu vim aqui para vencer Golias. E eu não vou gastar tempo lutando uma guerra que não é para ser lutada. Eu não vou gastar tempo lutando uma batalha que é falsa. Eu vou reservar e preservar energia para eu lutar a batalha certa. Aleluia! Escuta o que Deus está falando com você. Não fique gastando o seu tempo com o que não é para ser gasto. Não fique lutando guerra que não é para ser lutada. Reserve a sua força para você lutar a batalha certa. E Deus cumprirá o propósito dele em sua vida. Quem acredita nisso, que coloque em pé adorando ao Senhor. Eu vou encerrar aqui, porque o Senhor está me orientando a parar aqui. Uma outra hora eu venho aqui para falar sobre André, porque depois aparece André na história. Mas diga comigo: andar com Jesus.
Diga, andar com Jesus. Andar com Jesus. Não significa Não significa pensar como ele. pensar como ele. Diga, dinheiro Dinheiro não é capaz de resolver tudo. Diga, eu preciso aprender a lutar a batalha certa. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Eu quero fazer 2 convites aqui. O primeiro convite, eu quero saber se há entre nós alguém que nesta noite, ouvindo a palavra e pelo Espírito Santo entendeu a mesma, e você deseja entregar a sua vida ao Senhor. Aquele que não pensa como homem, aquele que não ama como homem, aquele que pensa como Deus, porque Ele é Deus. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar a Jesus? Se há alguém que deseja aceitar o Senhor, ou deseja se reconciliar porque se afastou por algum motivo, e deseja se reconciliar ou aceitar o Senhor agora, levante uma de suas mãos.